Bom dia, Pai do Senhor, que você fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, é o que eu te peço, decantá-la e açu nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém? A preciosa palavra do Senhor está hoje, gente. Deixa eu botar essa lanterna mais pra cá. Em 2 Reis 21, o reinado de Manassés, rei de Judá, tá bom? Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Refiziba. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento, João 3:30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, que o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pegar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado, decanta lá e chore, decanta lá e sai, porque não é sobre mim, é sobre ti. Ah, Senhor, me ajuda, Pai, a ministrar a tua palavra, decanta lá e sai, com sabedoria e acima de tudo com humildade, para que Jesus venha a ser glorificado, porque o nome desse canal já diz, João 3:30, decanta lá e sou, decanta lá e sai, para que Jesus cresça, que eu diminua. Ah, Senhor, não é sobre mim, é sobre ti, decanta lá e sai. Ó Espírito Santo de Deus, me dirige no ministério. Me dirige, Senhor, para falar da palavra, decanta lá e sai, do meu Deus, da melhor maneira, com humildade, com sabedoria. É o que eu te peço nessa hora, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que eu, a missionária da Jeroboam, desapareça e que a Trindade apareça. Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim: o reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Refiziba. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Esse Manassés, ele é filho do rei Ezequias, né? Aquele Ezequias que foi, no começo, um grande homem de Deus, trabalhou tudo bem. Também não tirou os altares idólatras, tá bom? Mas quando ele teve uma doença, a gente sabe muito bem aquela história, né? Que Ezequias orou e o Senhor ali acrescentou 15 anos de vida. É o pai de Manassés. E esse Manassés, ele nasce após a doença do seu pai, tá? Ezequias, tá? Até então, quando Ezequias ia morrer, ele não tinha filhos, ok? Depois ele tem filhos após a úlcera que ele teve, que Deus lhe acrescentou. E aí diz que ele começou a reinar, ele tinha 5 anos de idade, tá? E ele foi assim, não foi um cara legal, decanta lá e Shuri, decanta lá e sai, né? No reino, diz assim, né? E ele reinou 55 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Refiziba, né? Ele começou a reinar, ele tinha 12 anos. E a palavra vai dizer, né, que na época do reinado de Manassés foi um reinado bem difícil, tá? Porque se dá-se que na época do profeta Isaías ainda, o reinado dele, dá nesse meados do tempo de Isaías, né? E ele fez práticas detestáveis, né? Ele chegou até a inverter as políticas religiosas de seu pai Ezequias, tá? Ele inverteu, ele fez coisas terríveis. Ele voltou-se ali, assim, para as práticas malignas, né? Ele fez altares idólatras. Tudo que seu pai tinha derrubado ali, ele fez, tá? A palavra diz que aí o Senhor chega, olha só, vamos aqui pro 3. Você construiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ele vai e constrói. Também ergueu altares para Baal, fez pote sagrado para Zera, como fizera Acabe, né, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Igreja, ele foi detestável, tá? Então, igreja, ele conseguiu ainda, né, assim, para com Acabe, porque Acabe foi o pai, né, que, vamos dizer assim, que postou ali como eu posso dizer? Que ali em Samaria, Acabe fez o templo para Baal, né? Então assim, ele inclinou, né, como fizeram Acabe. Então, assim, aquilo que Acabe fez no Reino do Norte, em Samaria, Israel, ele fez no Reino do Sul, em Judá, Jerusalém. Então, foi terrível o que ele fez, né? Então, a gente vê que é algo perverso, maligno mesmo, né?
Então a igreja aí diz assim no 4: construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito em Jerusalém, porei o meu nome. Ou seja, no templo de Salomão, ele construiu, igreja, olha a maldade deste homem, tá? Ele construiu no templo do Senhor, do qual este havia dito em Jerusalém, porei o meu nome, né? Ele vai, igreja, ele faz coisas detestáveis, né? E aí diz assim, vamos continuar para a gente ver a maldade de Manassés. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Então, igreja, ele profanou o templo do Senhor, tá? Que era o templo de Salomão. Oh, decanta. Ele conseguiu trazer as imundícies do reino do norte para o reino do sul. Alaia sorebe decanta, alaia sai, né? E ainda profanou o templo do Senhor, construindo ali altares, né, para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, queimou o filho em sacrifício, como os cananeus, tá? Sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação, recorreu a médios e a quem consultava os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira de Deus. Então, assim, ele provocou a ira de Deus, né? E ele tomou os potes sagrados que havia feito e o pôs no templo do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Igreja, ele fez assim, ele foi maligno, tá? Igreja, as pessoas que mexem com as coisas do Senhor, né, no templo de Deus, ele não teve um pingo de respeito pela casa de Deus, decanta lá Yashuri, decanta lá Yasai, neste templo em Jerusalém que escolhi dentre as tribos de Israel, porém o meu nome. Gente, ele conseguiu acabar ali com o templo, destruindo, né, com altares pagãos, né? Deus havia dado para Salomão, seu filho, o filho de Davi, e ele conseguiu fazer esta maldade, né? Ele fez altares e igreja, ele fez coisas terríveis, 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 né? E queimar o seu próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria. Igreja, vamos prosseguir. Não farei os pés, aqui ó, no 8. Não farei os pés dos israelitas andar errante novamente longe da terra que deu aos seus antepassados, se tão somente tiverem cuidado. Aqui é o segredo. Se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que lhe ordenei e de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Então, igreja, tinha uma ordem, tinha um decreto, né? Decanta lá e sou, decanta lá e sai. Mas ele não estava nem aí para as coisas do Senhor, tá? Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou. Olha, Manassés os desviou ao ponto de fazer pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Igreja, se diz que ele chegou a fazer pior, então, igreja, eu não consigo nem imaginar as barbárias desses Manassés, né? Gente, ele conseguiu fazer pior. Como assim? Pior. Decanta lá Yashuri, decanta lá Yasai. Olha o que a palavra diz, igreja. Ai, vamos lá no 9. Mas o povo não quis ouvir. Manassés desviou ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Igreja, o que ele fez foi pior. A palavra dizer que ele fez o que foi pior, então, não queira nem saber. Os hetitas, os jebuseus, os amorreus, os demais povos cananeus fazia, né? E o Senhor disse por meio dos seus servos profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu estes atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus. Igreja, igreja, é muito sério. Vamos lá. Ai, o Senhor disse por meio dos seus profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus que antecederam e também levou Judá a pecar contra os ídolos que fizeram. Igreja, ele conseguiu ser pior. Pior. Igreja, é muito sério, né? Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes e agiu pior do que os amorreus. Não dá nem para imaginar, né? Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbidos. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir, utilizada contra Samaria, olha, e o fio de prumo usada contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando de cabeça.
para baixo. Igreja. Igreja. Olha só o juízo de Deus por causa de um homem, tá? Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir contra Samaria, o fio de... Pior do que ele fez com Acabe, tá? E com o povo de Samaria. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram. Pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente. Olha, igreja, que chama era tão ruim. Diz assim, desculpa. Manassés derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e a fazer o que o Senhor reprova. Igreja, às vezes eu fico pensando, será por isso que Deus não queria que Ezequias tivesse filho? Lá ia chore e decanta, lá ia sair. Porque Deus, ele sabe o futuro, igreja. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Então, ele era muito pervertido, ele era muito ruim. Ele foi um instrumento de Satanás nessa terra. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim de seu palácio, o jardim de Uzá, e seu filho Amon foi o seu sucessor. O reinado de Amon, vamos lá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Haruz. Ela era de Jotibá. Ele fez o que o Senhor reprova também. Igreja não tinha um, gente, olha. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés seu pai. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos, aos quais seu pai havia cultuado, e inclinou-se diante deles. Igreja, é terrível. Você consegue entender isso aqui? Imitou o seu pai em tudo, prestou culto aos seus ídolos, as quais seu pai havia cultuado, e inclinou-se diante deles. Ele fez tudo que Deus não queria. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos seus ídolos, aos quais havia cultuado, e inclinou-se diante deles. Ele tinha genética ruim. Meu Deus. Imitou o seu pai. Daca lá e a chore de canta lá e sai. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Não andou no caminho do Senhor. Amor. Meu Deus. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos que havia conspirado contra o rei Amon, e o seu filho Josias proclamou-se rei em Israel. Gente, uma sementinha boa. Olha lá. Josias. No lugar do seu pai. Rei Josias. Mas o povo, olha lá. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos que havia conspirado contra o rei Amon, e seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações estão escritas no livro dos registros históricos do rei de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá, e seu filho Josias foi seu sucessor. Igreja, você vê que história triste, né? Uma história de perversidade, de maldade. Labanda chore de canta lá sai. Eu não posso ler, né? Mas eu sei que Josias foi diferente do seu pai, né? Isso eu sei. Amanhã a gente estuda. Eu já lembro que eu já preguei sobre isso. Josias é quem renova a aliança ali, né? Ele vai fazer coisas diferentes ali, né? Ele vai fazer, tipo, algumas coisas boas como seu pai fez. Aliás, o seu bisavô, né? Ezequias havia feito, tá bom? Em nome de Jesus. Seu tataravô, né? Porque seu bisavô foi Manassés. Terrível, terrível. Deus abençoe, fica na paz. Tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fique na paz.